Amém. Feliz Dia das Mães. Tá? Eu estava com dúvida hoje. Eu tinha duas mensagens. Uma sobre sendo um servo, porque eu pensei, eu estava estudando, eu li minha Bíblia hoje cedo. É bom, não é? É bom quando o pastor lê a Bíblia, não é? Eu leio todo dia. Mas eu estava lendo e essa pegou a atenção da gente e Deus colocou uma mensagem no meu coração. Mas eu já tinha preparado outra mensagem. Então, a tarde toda eu estou orando. Deus, qual mensagem? Eu deitei um pouco hoje para fazer aquelinho. Acabei fazendo quilão. E tudo e tal. Eu acordei pensando, qual mensagem, Deus? Qual? Então, não vou pregar o que eu preparei hoje cedo, não. Mas o que eu já planejei para hoje à noite. Uma boa mãe. O que é uma boa mãe? Tem muitos mães. Tem mães que acreditam que ser mãe é engravidar-se, dar à luz, dar mamar e tudo e tal e pronto. Deixa as escolas, deixa as outras pessoas criar seus filhos e não gasta tempo em criar suas crianças. Tem outras mães que leva a sério a criação dos seus filhos também. E é importante, uma coisa é ser mãe, outra bem diferente em ser mãe segundo a vontade de Deus. E hoje à noite eu gostaria de meditar sobre esse assunto. Já pensou, nenhuma mãe é apenas mãe. Ela não tem apenas uma função de dar luz, trocar fraldas, criar filhos, etc. Antes de ser mãe, ela é uma mulher. E como toda mulher, ser mãe é uma função entre muitos outros que Deus lhe tem designado. Tem muitas tarefas, muitas coisas que a mãe tem que fazer. Eu falo com todas as senhoras que eu dou, graças a Deus que eu nasci homem, amigo. Não, é bom, eu não dou conta de ser mulher, não. Eu admiro não, é horror. Esse povo que nasceu homem quer ser mulher. Não, serviço de mulher é muito pesado. Eu prefiro ser homem, não é? Senta lá, bebendo água, coca e tudo, deixa a mulher trabalhar. Não é assim, Cláudio Var? Não, nem é tanto. E tudo, mas tem o nosso serviço também. Mas, ao lermos a Bíblia em Provérbios 31:30, descobrimos que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essas sim será louvada. Não diz a mãe que teme a Senhor, mas a mulher que teme a Senhor, o Senhor. É uma coisa que nós temos de encarar, que nós temos, se tiver Cristo como seu Salvador, não só as mães, mas todos nós, temos de fazer a vontade do Senhor. Como? Mulher, você deve temer o Senhor. Na verdade, todos têm que temer o Senhor. Provérbios 23:17 fala assim: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Mas hoje à noite estamos realmente elogiando e desafiando as senhoras, as mulheres, para seguir o Senhor e temer o seu nome. Não é um medo dele como um inimigo, mas um medo fundamentado em reconhecer a excelência do caráter divino. Nós perdemos o foco em entender que Deus é santo. Deus é santo. Sabe o que significa ser santo? É totalmente separado do pecado, que não tem nenhum cheiro de pecado, nada. Ele é totalmente santo. Ele não pode olhar o pecado. É uma coisa que eu acho super interessante. Eu admiro Deus mesmo, que ele não pode olhar no pecado, mas ele ama o pecador. Já pensou? Pessoas não entendem que um Deus santo amou tanto o mundo
que deu seu Filho para morrer na cruz, para salvar as nossas almas e dar-nos um lugar lá no céu. Eu não entendo isso, eu dou graças a Deus que foi assim, mas eu não entendo como é que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não é lógico, mas é divino, amém? Hoje à noite, eu gostaria de citar umas coisas que são as características da mãe segundo a vontade de Deus. E lembramos que não é só a mãe, mas todos nós temos de seguir a vontade de Deus, temer ao Senhor. Abre nas suas Bíblias em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos começar no verso 1. Fique em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. E vamos ler versos 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, esse é nós homens, viu? Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, não tem mulher velho não, tem mulher idosa. Mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Nota bem que o marido toma o primeiro lugar, depois os filhos. Continuando, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos, porque Tu és Deus, que Tu és santo, que Tu amaste o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Pai, nós te louvamos por tudo e pedimos que o Senhor possa nos ensinar, ajudando a gente realmente seguir a Tua vontade e temer o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Podem sentar-se. Primeiro, a mais segundo a vontade de Deus é a mulher que teme o Senhor, que teme ao Senhor. Ela ama seu marido, quer dizer que ela respeita e sabe agir com submissão. Provérbios 31, versos 11 e 12 fala: o coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessita de despojo. Ele não necessita de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Também ela ama os seus filhos. Ela é uma mulher prudente. Provérbios 14, verso 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Ela sabe agir com discernimento, cuidando do que é melhor para todos. Ela pensa no marido, depois nos filhos e por fim pensa nela. Nós temos um problema hoje em dia. Tem muitos senhores querendo agradar Deus, querendo fazer a vontade de Deus, mas antes de tudo elas querem a sua própria vontade. E eu quero. Nós temos de fazer assim. Minhas senhoras, minhas irmãs, é o homem que deve ser o líder da sua casa e é Deus que deve ser o líder do seu homem. E nós temos de amar uns aos outros e fazer a vontade de Deus. A fazer ao contrário, estamos destruindo a nossa própria família com as nossas próprias mãos. E é uma coisa séria hoje em dia. Ela pensa no marido, depois nos filhos e por fim pensa nela.
Rebeca só pensava apenas em um filho. Qual? Jacó. Foi Jacó, não. Foi Jacó. Quem sabe? Esaú foi o que enganou, né? Ajudou Jacó a enganar Esaú. Isso, estou certinho, não é? Jacó, obrigado, Cláudio. Muito. Minha esposa achava que eu estava errado, viu? Mas dessa vez estava certo, mas eu erro muito. Então, Jacó, ela só amava, até ela ajudou Jacó a enganar o seu próprio pai. E depois, quando ela ouviu que Esaú ia matar Jacó, ela já fez um jeito para ele escapar e tudo. Então, e por isso Jacó nunca viu sua mãe mais, por causa do pecado realmente de Rebeca. Essa mulher que nós estamos considerando de Provérbios 14 era uma mulher casta, ou seja, inocente, modesta, perfeita, limpo, puro. É uma boa dona de casa. Dona de casa é a expressão correta para uma mulher que sabe que tem uma casa para cuidar. Isso quer dizer que ela está à toa? Homens, quantos sua esposa já viajou e deixou a limpeza da casa e tudo na sua mão? Então, não fica à toa não, hein? Tudo bem. Eu falo com Dona Suzana e eu proíbo que ela falece primeiro. Porque foi muito difícil para mim treinar ela e eu não quero treinar outro, não. E tudo. Eu falo com o pessoal que eu posso fazer tudo de casa. Eu sei cozinhar, passar roupa, lavar roupa. Eu sei fazer tudo disso. A única coisa que eu não sei fazer é ficar sem Dona Suzana. É a única coisa que eu não sei fazer. Temos outras coisas mais difíceis também, mas vamos deixar para lá. Vamos ver a descrição da mulher santa aqui em Provérbios 31. Verso 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Essa atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurado, seu marido também, e ela a louva. Muitos filhos têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvado. Dá-lhe o fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Pensa bem, eu já vi homens que tratam suas mulheres como são bobas. Essa mulher de Provérbios 31 não é boba, não. Ela é muito esperta e tudo, parece que ela era até em parte uma comerciante. Ela sabia lidar com os negócios e tudo. Essa mulher virtuosa. Então, a mulher, segundo a vontade de Deus, é uma mulher que teme ao Senhor. Segundo a mulher, segundo a vontade de Deus, compreende a altura e o valor da posição que Deus lhe deu. Olha, nós temos esse movimento hoje em dia que é interessante. Uns anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, o movimento foi direitos já para igualdade de mulheres. E é uma coisa interessante, que o mundo pensou que a mulher estava sendo exaltada assim, levantada da sua miséria. Mas, biblicamente, nesse movimento de igualdade entre mulher e homem, estava rebaixando a mulher. Porque Deus colocou aqui, o mundo coloca aqui, igual ao homem. É tudo errado. Hoje em dia, mudou de novo.
Agora a mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher. É tudo atrapalhado do mundo. Temos de seguir a Bíblia. Amar segundo a vontade de Deus compreende a altura e o valor da posição que Deus lhe deu. Abre nas suas Bíblias em Lucas capítulo 1 e vamos ler só 2 versículos, versos 30 e 31. Nós estamos entrando agora para, eu acho, usar uma mulher exemplar. É a mulher chamada Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Lucas 1, versos 30 e 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Ninguém, tem que pensar, ninguém dará importância a uma coisa se primeiro não entender o seu valor. Donas de casa, mulheres, mães, têm que entender o seu valor. As crianças entendem o valor de, vamos dizer, R$1.000. Até a ilustração que eu li de R$100. Nem nós colocamos muito valor em R$100, não vale muita coisa não. Mas R$1.000, não, eles não sabem o valor, então pode dar e nada é feito. Tem muitas mulheres que não entendem o seu valor. Se a mãe não compreender a altura elevada da sua posição, não poderá dar o valor necessário que esse ofício exige. Nada pode ter tanto valor aos olhos de Deus do que uma mulher que teme ao Senhor. Provérbios 31:30, que nós já lemos: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Estava no dentista umas semanas atrás e eu estava sentado lá. Já notou que sempre marca a hora para ser atendido, mas nunca sai naquela hora. Se você atrasar, você já perdeu a consulta, mas eles podem atrasar. Então eu estava sentado lá e entrou uma senhora jovem, e eu pensei, ela vai ser tratada também e tal. Ela entrou só para conversar com uma dentista lá dentro, e eu estava lá no salão de espera e tudo, e eu não entendo o que é, mas ela estava explicando que fez Botox. O que é Botox? Não precisa responder, não. E tudo. No meio de todo mundo lá, falando, feito Botox. Preocupado sobre a sua beleza. Mas a Bíblia ensina o quê? Enganosa é essa beleza. O que é beleza mesmo é aquele que está dentro. A mulher que teme a Deus. Temer sem quer dizer o quê? Respeita a Deus. Quer obedecer a Deus. Tem medo de ofender Deus. Essa mulher que é bonito mesmo. A compreensão da sua alta posição levou Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, a aceitar incondicionalmente a sua tarefa. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pensa bem no que Maria estava fazendo nessa ação. Foi uma decisão leve? Uma coisinha à toa? Pensa bem, você vive numa cidade, uma aldeia, talvez de 500 pessoas, talvez menos, talvez mais, e de repente, dona, você está grávida. E todo mundo vai falar, você é solteira? Quem é o pai? É o Espírito Santo. Deixe comigo, tá? É só entre nós. Não seria assim? Seria desprezado e tudo. Eis que Maria passou até o seu próprio noivo, José, queria divorciar-se dela secretamente, para não infamar ela. E tudo.
Então, ela sofreu. Mas ela falou, olha, isso a serva do Senhor. Aqui. Ela tomou uma grande decisão. Nenhuma mulher será uma boa mãe se não aceitar a honra dessa tarefa maravilhosa como uma oportunidade maravilhosa de servir a Deus. Lembre-se da responsabilidade dada às mulheres em Tito 2. Eu lembro quando Susana Ruth, nossa filha, deu primeiro os filhos, os gêmeos. Alguém perguntou, então você vai voltar a trabalhar? Ela trabalhava ensinando e tudo. Foi um reforço, alguma coisa assim? E ela falou, não, agora minha tarefa é educar meus filhos, criar os meus filhos. E agora eu vou dizer uma coisa, ela trabalha fora. Ela trabalha em casa, depois que os filhos estão deitados, dormindo, depois o marido talvez está deitado, dormindo, ela está ensinando inglês para os chineses. 11 horas, meia-noite e tudo. É a vida dela, mas ela cria dos seus filhos. Esse é o empregado. É a função dela, emprego dela. Muito obrigado. Ela deve dizer, eis aqui, a tua serva, seja feito em mim, segundo a tua palavra. Maria aceitou prontamente a oportunidade dada por Deus. Ela aceitou verbalmente quando falou, eis aqui a tua serva, verso 38 de Lucas, capítulo 1. Ela aceitou espiritualmente numa oração cheia de confiança. Abre em Lucas, talvez ainda está aí, eu voltei para outro, mas Lucas capítulo 1 é um ponto tão importante que nós devemos destacar. Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Interessante. Maria precisava de Salvador também. Ela era pecadora igual a qualquer um aqui. E ela reconheceu o fato que ela precisava de confiar no Deus, seu Salvador. Como o pastor Robson falou na escola dominical hoje, é lógico, o vocabulário dela e a compreensão dela sobre a salvação e tudo não era exatamente como nós entendemos hoje em dia, mas ela entendeu e ela tinha a sua confiança colocada no Deus, seu Salvador. Então, ela aceitou espiritualmente. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, glorificando a Deus pela bênção recebida. Lembra, a bênção foi o quê? De ser grávida de uma coisa que não era do seu marido, do Espírito Santo. O primeiro lugar que Maria levou seu filho, depois que o Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo, foi para o templo. Primeiro o José foi sozinho, com os homens e tudo, para circuncidar o Senhor Jesus Cristo. Depois, quando Maria passou os dias de purificação, ela e José levou o filho para dedicar. Como hoje em dia, pessoas quando dão a luz e tudo, traz a criança aqui e nós fazemos uma oração especial de dedicação dos filhos diante de Deus. E essa dedicação é mais para o pai e a mãe se dedicar a Deus para criar o seu filho segundo as normas bíblicas. Tem que saber quando deve segurar e quando deve deixar o seu filho. Maria tinha de aprender isso. Em Lucas capítulo 2,
48 a 51, ainda está em Lucas, então vai para o capítulo 2, verso 48 a 51, fala: e quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhes sua mãe: filho, por que fizesse? Agora o senhor tem uns 12 anos, tá? Por que fizesse isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E teu pai, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? O que o senhor está falando aqui? Ele estava corrigindo Maria. Estava falando: Maria, com todo respeito, eu sei que José me criou, está me criando e tudo, mas meu pai é o Senhor, Deus, o Jeová. E eu tenho de servir. Não sabia que eu tinha de fazer a vontade dele. Mesmo assim, não acontece, nós vimos que ele voltou em submissão com Maria e com José. Mas, continuando, eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu, 51, desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Quer dizer o quê? Ela não entendia tudo, mas ela ainda estava confiante que ia fazer a vontade de Deus, porque ela temia o Senhor. Provérbios 29, verso 15 fala: a vara e a repreensão da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo envergonha a sua mãe. Uma boa mãe saberá dizer não com amor, quando isto ainda é sua obrigação. A pior coisa que uma mãe pode fazer com um filho pequeno é deixar ele solto. Nós temos de aprender a corrigir os nossos filhos e tudo. E a mãe é o principal nessa tarefa. A pior coisa que uma mãe pode fazer é deixar o filho à vontade. Segurar não é uma tarefa fácil, mas soltar também ainda é mais difícil. Imagina Maria, 12 anos. O Senhor Jesus Cristo só é Jesus para ela, é o seu filhinho. E agora ela está começando a descobrir, olha, para nós crianças hoje em dia seria cedo, mas ela descobriu que começou o ministério do Senhor, ela tinha que começar a soltar ele, deixa ele servir o seu pai. E isso não é fácil. Não é fácil para nenhum pai soltar. É difícil demais. As crianças, às vezes os filhos acham que talvez é difícil para eles. É 10 vezes mais difícil para o pai. Eu tenho um filho que é quase 40 anos. Tenho outro filho que é mais de 40 anos. Isso indica que eu sou novinho ainda, mas Dona Suzana está ficando velho. E tudo. Não é fácil, porque mesmo com essa idade, a criança ainda é seu filhinho, sua filhinha, não é? Eu garanto, Mariana casando na Lu, ela vai ser esposa. Um dia mãe e tudo, mas eu garanto que ela sempre vai ser sua filhinha. Não sai dessa. Maria não espera que vá, não vai e tudo. É o que acontece. Mas Maria tinha de aprender, abrir a mão, soltar o Senhor Jesus Cristo para fazer o dever que ele tinha de fazer. Pensando nisto, quando estávamos lá nos Estados Unidos, eu pregava sobre a necessidade de dedicar nossos filhos para servir o Senhor. Eu lembro, eu estava na igreja, eu lembro, a mulher está aqui e o filho dele ao lado, e eu falei, quem sabe ele podia ser missionário no Brasil? E ela literalmente, não. Ele vai estudar para ser médico, alguma coisa assim. Foi sim.
Maria tinha de aprender, deixar o Senhor Jesus Cristo fazer o ministério dele. Creio que essa foi a hora mais difícil para Maria. João 2, versos 3 e 4 fala: e faltava vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que era o termo de respeito, não foi desrespeito não. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. O Senhor falando: olha, eu tenho o meu ministério. Mas ele acabou fazendo a água tornar-se vinho. Tem que ter o espírito de contentamento. Isto é fundamental para moldar o caráter de uma criança. Veja o Cântico de Maria que Lucas escreveu em Lucas 1, versos 45 a 55. Disse então Maria, nós já lemos essa, mas vamos à primeira parte. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e é santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, e sobre os que temem, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos elevou. Desculpe, eu não estou lendo bem não. Dispôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Terceiro, a mãe que não vive segundo a vontade de Deus, não teme a Deus, tem sido um desastre. A forma com que se comporta influenciará diretamente os seus filhos. Ezequiel 16:44 fala: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo: tal mãe, tal filho. Pensa na filha de Herodes. Vamos pensar em filhos agora. Mateus 14, versos 6 a 8 fala: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. Pensa bem, você teria coragem de mandar cortar a cabeça de pessoa? E essa jovem adulto, talvez, eu não sei a idade, mas esse jovem sensual, tendo uma bandeja, um prato, e trazendo a cabeça de um homem, sangrando e tudo, e dá para sua mãe, e a sua mãe aceitando como fosse um filé mignon, um picanha, alguma coisa. É incrível para mim, mas nota, a perversidade da mãe passou para a perversidade da filha. Pense em Jezabel, em 2 Reis 9:22, sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse a paz Jeú, e disse-lhe: que paz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. De novo, essa influência não só da mãe, mas do filho. Mas tem que entender a influência que vocês têm nos seus filhos, nas suas filhas. Não é brincadeira, não. O homem tem a sua responsabilidade, é lógico, mas
a mãe tem. Pensa bem, hoje em dia, onde é que a filha ou filho vai aprender sobre o relacionamento no lar entre o marido e mulher? Eu não estou falando da parte do quarto, de dormir. Eu estou falando da organização, da autoridade e tudo. Onde que seus filhos vão aprender a lidar, copiando o seu marido? Onde é que suas filhas vão aprender a ser submissas com seu marido? Eles vão ouvir, vão ver na sua própria vida. A mãe do tipo de Deus, além de ser uma mulher exemplar, será louvado. Então não é só cobrança hoje à noite, não. Homens, nós temos de aprender a louvar nossas esposas. Não é uma coisa falsa, mas uma coisa de agradecer e louvar o Senhor pelo trabalho da sua esposa. Seu filho será seu discípulo. Ezequiel 16:44. Eis que todo que use provérbios usará contigo esse provérbio, dizendo: tal mãe, tal filho. Seu filho vai ser como os seus próprios pais. Sua fonte de instrução sempre é a Bíblia. Lembre de 2 Timóteo, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Que bela figura que nós temos em Provérbios. Já acabamos de ler, não vamos repetir, mas hoje à noite ou amanhã, senta e pode até sentar e ler o casal junto, tá? Ou a família junto. Eu lembro em nossa família que foi muitas vezes nós lemos Provérbios. Cada dia, Provérbios tem 31 capítulos. Então, cada dia foi um capítulo. E nossos filhos, às vezes, perguntavam a gente: vamos ler Provérbios de novo? Vamos, porque Provérbios todos nós apanhamos bastante. Amém. E quarto, será uma mãe segundo a vontade de Deus, como Maria, que confessou a Jesus como seu Salvador, que fez seu lar um celeiro de filhos de Deus. Seus filhos eram crentes, casados com mulheres crentes. Fala, pastor, como é que sabe? Tem Tiago, tem o irmão de Tiago, que também escreveu epístola. Eu estou pegando aquela doença do pastor Robson, eu estou esquecendo as coisas hoje e tudo. Todo mundo está curioso, ele está saindo porque vai ter um número especial com as crianças depois, então vai treinar lá. Judas. Cláudio, você não me ajudou, não. Tudo bem, que eram filhos, eu creio que de Maria, eram irmãos, era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Maria fez o seu dever. Seus filhos eram crentes, casados. Um de seus filhos tornou-se apóstolo, e esse irmão, criado junto com ele, confessou: sou escravo de Cristo, em Tiago, capítulo 1, verso 1. Então, hoje à noite, parabéns, mães. A minha oração é que Deus te abençoará de tal forma que seja uma mãe segundo a vontade de Deus, tendo o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, servindo o Senhor Jesus Cristo através da sua vida familiar e criando os seus filhos para conhecer e servir o Senhor Jesus Cristo. É assim que eu quero para os nossos mães.
E é assim que eu espero que vai ser encorajado. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ir contra a filosofia do mundo de deixar a criança solto e tudo. Não é fácil escolher as prioridades. Nós aprendemos hoje que a prioridade para as mães é o quê? Seu marido. E em segundo plano é o quê? Os seus filhos. Realmente primeiro é Deus, marido, filhos. Essa ordem. Eu já vi casais que são casados, mas a mulher e o homem só importam os seus pais. Sempre é pai, sempre é pai, sempre é mãe, sempre é mãe. É bom importar e ajudar seus pais, mas sua primeira preocupação é para o seu cônjuge. Eu já vi outros que colocam tanto atenção nos seus filhos e deixam o marido e tudo. Eu já vi isso muitas vezes. O que acontece? Os filhos crescem, saem de casa e depois o marido e a esposa olham um para o outro falando: quem és tu? Nem conhece mais, porque não manteve aquele relacionamento. Mulheres, sua primeira responsabilidade é seu marido. Homens, sua primeira responsabilidade fora de Deus é sua esposa. E depois vem os seus filhos. Tá? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de realmente aprender mais de como seguir a tua vontade e temer o Senhor. Pai, pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações, que possamos te honrar em obedecer o Senhor em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém. Então, eu quero dizer boa noite para os que estão de vídeo e eu espero que o próximo culto, na quinta-feira, os que podem estarão aqui na Igreja Batista Esperança às 19h30 e domingo que vem nós temos culto dominical às 18 horas e o culto às 19h30. Todos estão bem-vindos.